Na lição de hoje, acompanhamos um dos momentos mais marcantes da igreja, quando Deus abre de forma clara e soberana a porta da fé aos gentios. Ao seguir a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, percebemos que o evangelho avança mesmo em meio a oposições, pois um missionário, ele não só vai levar as boas novas do evangelho, mas também ele vai padecer muitas dores e perseguições. Esta é a vida do missionário no campo. E também sabemos e temos ciência de que os gentios, eles tinham naquela época a necessidade imensa de ouvir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se limitava em apenas um território, como nós temos estudado na lição anterior. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos estudarmos sobre as lições da CPAD. Hoje nós vamos falar da lição número 12 de julho de 2026. O título desta lição é A Porta da Fé se abre entre os gentios. O textuário está em Atos, capítulo número 13, versículo de número 47. Se você estiver com a sua lição em mão, acompanhe na sua lição, senão você acompanhe com o slide na tela, tá bom? Que nos diz assim: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Verdade prática: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Meus amados, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 13, a partir do versículo de número 44 até o versículo de número 52. Ele nos fala assim: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguições contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Olha, meus queridos, conforme nós lemos aqui no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, nós vamos falar hoje um pouco sobre esse princípio da viagem missionária de Paulo e Barnabé, que enfrentaram muitos conflitos. Gostaria aqui de deixar bem claro para vocês que nós postamos os tópicos separadamente. Esse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Logo mais vou postar o segundo vídeo, onde nós vamos falar sobre o segundo tópico, que nos diz assim: a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. E mais em seguida eu postarei o vídeo do terceiro tópico. Nós vamos estudar a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Pelo fato de nós postarmos os vídeos separadamente, tópico por tópico, são 3 vídeos, 3 tópicos ao todo, eu gostaria de que você não se esqueça de se inscrever no canal, pois se inscrevendo no canal, vocês vão ver que do lado vai ter um sininho. Você vai clicar nesse sininho e vai aparecer o nome todas. Por que fazer isso? Porque quando você clicar em todas, assim que nós postarmos o segundo tópico e o terceiro tópico, você será notificado rapidamente e assim você vai ter um estudo com mais clareza, com mais eficácia. Não vai ficar por fora de nenhum dos nossos vídeos, dos nossos estudos postados aqui, tá bom? Também deixa o like. Quando você clica nesse likezinho assim, o dedinho assim que tá aí do lado, você vai ver logo aqui embaixo. Você está dizendo para o YouTube que nossos vídeos são bons, você tem gostado. E o YouTube, ele vai indicar cada vez mais para mais pessoas, e assim mais pessoas serão edificadas pelo poder da palavra de Deus. Também não se esquece, comenta aí o que vocês têm achado de nossas escolas bíblicas dominicais. Se você não viu o vídeo anterior, nós falamos aqui
Eu postei um vídeo diferente do que nós estamos acostumados a postar, pois nós só postamos aqui vídeos da escola bíblica dominical, né, na sua maioria. Eu postei um vídeo onde eu falei de um fenômeno que aconteceu no Paquistão, onde apareceram 3 sóis. Eu vou deixar o link aí desse vídeo aí no primeiro comentário fixado na descrição. Se você quiser ver lá, você clica e deixa aí nos comentários se vocês gostaram e se estão gostando desses tipos de vídeos, porque assim nós vamos postar cada vez mais esses tipos de assuntos, né, bem interessantes, que servem para a nossa edificação também, para ficarmos por dentro do que está acontecendo no mundo e ficarmos atentos aos sinais da vinda e do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro tópico: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz assim: o envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia. Olha só, meus queridos, que coisa interessante. Conduzidos, eles estavam direcionados pelo Espírito Santo, então Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, desceram até Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada por helenistas. Nós vamos ver isso em Atos capítulo número 11, versículo número 19. Dá uma pausa aí no vídeo, lê na sua Bíblia, porque assim vai expandir mais o seu entendimento da palavra de Deus. Então, Paulo e Barnabé, conduzido pelo Espírito Santo, eles saíram de Antioquia, que foi a primeira igreja formada ali a enviar missionários. Eles desceram para Seleucia e navegaram até Chipre. Chipre era a cidade natal de Barnabé e ela já tinha sido evangelizada por os helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram os judeus de origem grega, ou que falavam grego fluentemente, e também eram aqueles que viveram, né, passaram ou vieram da diáspora. Então, Antioquia, Chipre, ela já tinha sido pregada, evangelizada pelos esses helenistas, né, esses judeus que falavam gregos e alguns que sobreviveram da diáspora. Então, talvez você esteja se perguntando, então quer dizer que Barnabé, ele se converteu por essa pregação dos helenistas? Não, Barnabé ele já era crente bem antes dos helenistas chegarem ali e evangelizarem. Você vai ver Barnabé na missão dos 12, na missão dos 70, Barnabé estava presente. Barnabé também estava presente ali quando a igreja ela se reuniu, que começou a jogar ali as ofertas sobre os pés dos apóstolos, né, onde eles estavam ali recolhendo ali as ofertas e nenhum deles padeciam. Nós vamos ver lá em Atos, agora me falha a memória, o versículo. Barnabé, ele já era, o capítulo e o versículo, né, na verdade. Barnabé, ele já era crente, já tinha sido crente, já tinha se convertido já há muito tempo, tá bom? Eles aportaram em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, que nos fala em Romanos capítulo número 1, versículo número 16. Primeiro do judeu e também do grego. Isso aqui é importante a gente abordar. Por quê? Porque você vai ver que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, ambos, né, o apóstolo Paulo e Barnabé, quando eles chegaram em Salamina, eles aportaram em Salamina, e quando eles aportaram em Salamina, Paulo, ele decidiu primeiro ir pregar nas sinagogas, primeiro pregando para quem? Para os judeus. Por quê? Porque ele vai dizer em Romanos que primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, era como se eles tivessem por prioridade primeiro pregar para os judeus. Então eles aportaram e decidiram ir para as sinagogas. Por quê? Quem estaria nas sinagogas? Os judeus. O gentio, talvez eles tivessem por curiosidade, por querer aprender um pouco mais a palavra de Deus, mas a maior quantidade de pessoas que estariam ali reunidos seriam os judeus. Por quê? Porque as sinagogas surgiram na Babilônia, né? Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles já não podiam mais adorar e cultuar o Senhor no templo. Eles criaram as sinagogas, e as sinagogas, quando eles voltaram para Jerusalém, após o reinado do rei Ciro, né, do Medo e dos persas, que destruíram o rei Nabucodonosor e o reinado de Babilônia, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem. Assim também eles levaram as sinagogas e construíram sinagogas dentro de Jerusalém, e assim conforme eles foram se espalhando, eles foram construindo também sinagogas, né, nas demais cidades. Quando Paulo e Barnabé eles aportaram em Salamina, ele decidiu ir pregar nas sinagogas. Meus amados, acompanhados por João Marcos, seu cooperador, Colossenses, capítulo número 4, versículo número 10, vai nos dizer, esse João Marcos aqui, é bom vocês ficarem cientes disso, esse João Marcos aqui é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. João Marcos, que o acompanhou nessas viagens missionárias,
foi o mesmo que escreveu o Evangelho. Eles avançaram para a ilha até Pafos. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exigia fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Vocês vão ver, olha só. Eles saíram de Antioquia, desceram para Seleucia, chegaram em Chipre, aportaram em Salamina, começaram a pregar. Depois, eles desceram para a ilha até Pafos, e de Pafos nós vamos ver como a missão evangelística, ela se expandia, como a missão missionária, ela se expandia, demonstrando que eles tinham reverência, demonstrando que eles tinham fidelidade para com a palavra de Deus, o desejo e a sede de pregar a palavra de Deus, e também nos mostramos que eles eram obedientes e sensíveis à direção do Espírito Santo, porque nós vimos, né, na lição anterior, que eles obedeceram à voz do Espírito Santo quando o Espírito Santo falou com eles dizendo: apartai-me a Saulo, a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho, né, determinado para eles, conforme o Espírito Santo tinha os designado. Segundo subtópico do primeiro tópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho, versículo número 6 ao 8. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus. Eu falei um pouco sobre essa passagem, né, na lição anterior, sobre esse Bar Jesus, né? Bar é uma palavra hebraica que quer dizer filho de. Então, este homem se intitulava Filho de Jesus, Bar Jesus. Também chamado de Elimas, era o seu nome, Elimas. Um mágico e falso profeta. Eu contei também para vocês sobre um testemunho, né, que nós passamos aqui, de um camarada que fazia mágica, e quando ele passava pelas igrejas, ele não pedia que filmasse o rosto dele, e começava ali a fazer aquele teatro, e no meio das mágicas, ele pedia uma certa oferta para seu mantimento, né, seu mantimento financeiro. Um malandro, na verdade. Mas não durou muito tempo não, a casa dele caiu. Queridos, ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegaram em Pafos, foram recebidos pelo procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo tinha um desejo imenso de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que este homem ele era um homem prudente, um homem de boas obras, um homem sábio, um homem que tinha uma visão bem plana, né, podemos assim dizer, bem profunda, um homem que era prudente. Só que o Bar Jesus, né, o Elimas, ele disputava, ele resistia às pregações de Paulo e de Barnabé, tentando distorcer ali o que era pregado para o procônsul, desviando o procônsul ali daquilo que realmente ele tinha que ouvir, que era a palavra de Deus. E ele disputava, sendo que, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu com autoridade, declarando juízo divino. De repente, né, ele foi atingido por uma cegueira, que o atingiu, confirmou o poder do evangelho, levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Então, quando o apóstolo Paulo ele viu aquela situação, o apóstolo Paulo chamou de filho do diabo, o repreendeu, e não vou dizer que profética, porque profecia é diferente, mas lançou ali uma palavra fazendo com que fazendo com que o Bar Jesus, o Elimas, ele ficasse cego imediatamente. Então você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, quando ele repreende ali o Elimas, o Bar Jesus, que fala que ele ficaria cego, que o procônsul vê naquele exato momento o que acontecera com o Bar Jesus, o procônsul passou a crer mais ainda na palavra de Deus, porque nós vemos a mensagem pregada e nós vemos o poder de Deus se manifestar no meio da mensagem pregada. Pois aqui, meus queridos e amados irmãos, hoje nós não o vemos. Nós vemos muito movimento e pouco poder. Quem disse que movimento é poder? Quem disse que roda, roda e pula, pula é poder de Deus? O poder de Deus é quando a mensagem viva, a mensagem santa, ela é pregada e nós vemos o milagre de Deus acontecer. Isso sim é poder de Deus, coisa que hoje nós já não vemos tanto como antigamente, né? Hoje nós temos muitos doutores, homens formados, não que isso não seja bom, isso é bom, busca conhecimento, cresça na graça do conhecimento, mas nós não vemos mais a manifestação do poder de Deus como era antigamente, com curas, né? E libertação, batismo com o Espírito Santo. Hoje, infelizmente, em muitas igrejas já não se vê mais isso. Terceiro subtópico do primeiro tópico: confiando no poder transformador do Evangelho.
O encontro em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. Meus queridos, o encontro ali em Pafos que aconteceu entre Paulo e Barnabé com o procônsul Sérgio Paulo, nós vimos que a palavra de Deus, o evangelho, ela rompe com barreiras sociais e espirituais. Somente o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem esse poder, é capaz de romper qualquer barreira, qualquer obstáculo que esteja sobre a frente de vidas que necessitam, que são carentes. Nós vamos ver pessoas de várias nações, pessoas de várias religiões, de culturas diferentes, cristãs. Por quê? Porque o evangelho foi lá, rompeu essas barreiras que era posta entre um e outro, fazendo com que o evangelho não chegasse até eles. Então, o evangelho ele rompeu essa barreira, rompeu esse obstáculo. Essas pessoas, elas fossem verdadeiramente testemunhas vivas de que somente o evangelho e o poder de Deus tem esse poder. Para você ver, né? Começou lá em Jerusalém, nós estamos aqui no Brasil, falando, pregando, anunciando, aprendendo. O evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. O evangelho, ele ilumina o nosso entendimento. É por isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui como um professor para mostrar para vocês que eu tenho mais conhecimento que vocês, para dizer para vocês que eu sou melhor. Não, é porque eu tive uma iluminação dentro de minha mente pelo poder da palavra de Deus quando Cristo me libertou, porque antigamente, meus queridos, eu não tenho nem a quinta série. Para os irmãos que são do meu tempo, era chamado de quinta série, eu não tenho nem a quinta série, eu não concluí. Hoje é chamado, se não me falha a memória, de sexto ano. Eu não concluí. Esse conhecimento que hoje eu estou aqui passando para vocês é porque a minha mente ela foi iluminada pelo poder da palavra de Deus. Ela renovou o meu interior e ela produz frutos visíveis, coisas que nós vemos diante dos nossos olhos. A transformação de um ser humano, a transformação de uma prostituta, a transformação de um homossexual que abandona as suas práticas pecaminosas e retorna ao seu ser humano interior. A sua pessoa é totalmente renovada e de forma visível ela é vista como o poder de Deus ele é transformador. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para a Antioquia da Pisídia, onde a missão alcança novas proporções. Meus amados, saindo, olha só, vamos fazer aqui um resumo, né, de toda a lição. Observe que eles começaram em Antioquia. Em Antioquia nós falamos na primeira lição. Em Antioquia eles foram separados pelo Espírito Santo para esta obra, Paulo e Barnabé. Eles saíram de Antioquia, chegaram até Seleucia. De Seleucia, eles foram para Chipre. De Chipre, Chipre, que era a terra natal de Barnabé, eles aportaram em Salamina. Em Salamina, eles começaram a pregar nas sinagogas. De Salamina, eles foram para Pafos. Chegando em Pafos, eles encontraram o mágico Bar-Jesus e o homem prudente, que a Bíblia diz que ele era prudente, chamado Sérgio Paulo. Bar-Jesus, por confrontar, por disputar o apóstolo Paulo e Barnabé, Paulo libera ali uma palavra, ele fica cego, o procônsul se converte, e agora eles vão para Antioquia da Pisídia. Não confunda, a Antioquia, onde deu início à igreja, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, e onde foi dado início ao projeto de enviar missionários, não é essa mesma Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da Pisídia é outra. Então nós vamos ver que na próxima lição, no próximo tópico, onde eu vou postar o próximo vídeo, no segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a missão de Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Não perca, meus queridos. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que a missão, ela alcançou novas proporções. Então, se você ainda não se inscreveu, não se esqueça, se inscreve para você receber a notificação do segundo tópico. Que Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos. Foi bom tê-lo aqui até o final deste primeiro tópico. Não perca. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.